Queres arrancar aí com o que encontraste no Definição. dicionário sobre cuidar? Sim. Então, para falar sobre cuidar, eu estive a ver o que é que o dicionário nos dizia, não é? E achei interessante, eu já fiz este exercício ontem, ontem, quer dizer, há uns tempos, precisamente para falar de cuidado. E é interessante que tem duas ideias centrais. Ele vem do latim cogitato, e que tem implícito a ideia de atenção, cautela, não é? Ou seja, de precisar de se prestar atenção a algo que coloca em perigo, que é iminente, mas também tem a questão de pensar e reflexão, por isso também tem uma parte de reflexão sobre essa ação. E depois, por curiosidade, porque falava há uns tempos, assim, informalmente com uma amiga, que parecia que cuidado em português está muito associado à misericórdia, muito a esta questão mais paternalista, de cuidados das pessoas mais fracas, mais fragilizadas, etc. Está muito associado também a esta questão vertical da vulnerabilidade, não é? E que o care, não é, em inglês, parecia mais emancipatório. Então também fui ver e etimologicamente care vem das línguas germânicas e vem muito associado à ideia de suffering, não é? De sofrer, de luto, vem muito daí, não é? De haver um sofrimento implícito e ter ocorrido uma perda que depois despoleta inquietação, incerteza, apreensão, preocupação e responsabilidade. Pronto, e lanço assim este mote porque me parece que são assim um conjunto de conceitos e de ideias que talvez nos permitam assim pensar de onde é que vem o cuidado e para onde é que o podemos levar. Mas por acaso estava a ouvir a tua definição que foste buscar ao dicionário e se calhar é interessante como, pela maneira como é prestada a ajuda e o cuidado em Portugal, nós naturalizamos o conceito de cuidado de outra maneira, porque de facto, na origem, ele fala em ouvir e fala em pensar. Agora a questão é, quem tem o monopólio do cuidar, quem é que pensa? Eu acho que um dos problemas é que é o cuidador que está a pensar, ou quem acha que deve prestar ajuda está a pensar e está a dar atenção, se calhar, aos seus conceitos do que é ser cuidador. Porque se formos a essa definição que está no dicionário, cuidar aproxima-se muito mais de um trabalho participado e de um trabalho envolvente, porque define basicamente algo que tem a ver com ouvir, saber o que está a passar, e acho que isso é algo que nós, na área em que eu estou e tu estás, temos de decretar que mais ou menos não é muito feito. E, por outro lado, responsabilidade sobre isso, né? Sobre agir sobre isso. E acho que, na verdade, nós normalizamos um conceito de cuidar diferente da sua origem, porque, rematando à sua origem, ele implica uma coisa que eu acho, e tu falaste desse conceito mais paternalista, mais misericordioso, de olhar para isso, mas, na verdade, inclui um conceito que devia mudar a forma como abordamos isso, porque implica as pessoas. Normalmente nós temos o hábito de olhar para isso sem implicar as pessoas, não é? Com um certo paternalismo. Não sei o que é que tu achas de... Sim, eu acho que cuidado é assim um conceito gigante e que podíamos estar aqui 3 dias a falar sobre ele, que pode ser olhado de várias lentes. Porque tem essa parte, ou seja, se nós perguntarmos a pessoas diferentes o que é cuidado, eu acho que temos respostas diferentes. E pronto, cuidar está muito associado a esta questão de cuidar daquelas pessoas que identificamos como mais fragilizadas, não é? Mais frágeis, mas também cuidado é um conceito central de estudos feministas, por exemplo, em que é, digamos, uma dimensão que é completamente exclusiva das mulheres, não é? Que cuidam do espaço doméstico, que cuidam tradicionalmente, não é? Nos papéis tradicionais, que cuidam da família, que cuidam dos filhos e das filhas e depois que ainda cuidam da força de trabalho, não é? Dos homens, que esses sim estão ao serviço do trabalho produtivo, não é? Então também tem aqui esta questão de quem é a pessoa provedora ou de quem são as pessoas provedoras do cuidado. E depois também tem esta questão de quem é que cuida, não é? Por exemplo, cuidado hoje em dia eu acho que é um conceito que está um pouco a ficar mais mainstream, digamos assim. Há mais pessoas a usá-lo intencionalmente, a ressignificá-lo também, mas também tem esta questão muito que vem dos movimentos grassroots, né, dos movimentos de base, dos movimentos normalmente das pessoas excluídas, né, e das suas práticas de cuidado comunitário, né, de criação de cuidado e de dinâmicas de cuidado
num sistema ou num contexto em que estão excluídas e que ninguém lhes cuida, ou que ninguém as cuida de forma nenhuma, não é? Então que têm de facto de inovar e arranjar estratégias de cuidado coletivo, não é? E depois tem outra dimensão que é o cuidado mais formal, que vem do Estado, não é? Que normalmente, sei lá, para nós trabalhamos com projetos financiados. As políticas públicas, os privados que recebem os financiamentos. Mas acho que aqui o grande propósito disto, que tem a ver com o que tu falaste, é que eu acho que é preciso tirar o ónus de culpabilidade das pessoas, porque normalmente nós dizemos a culpa é de toxicodependentes, a culpa é daquela comunidade que os seus filhos não estudam, não é? Há sempre... E isso tem muito a ver com o contexto neoliberal e com este discurso todo de degradação que nos obriga um pouco as pessoas mais pobres a debaterem sobre as poucas regalias que devem ter, mas temos que pôr o ónus cada vez mais no Estado. Olha, é como a questão, há uma colega minha que é a Beatriz, fala muito sobre isso, não é? Que é a questão também quando se fala de mulheres, de violência de género, de violações, mesmo que haja uma lei universal que as defenda, durante todo o processo, seja a ser ouvido por um PSP, seja depois por um juiz, o ónus está nela, não está no Estado, nem não é o ónus está nela que se calhar foi assim investida, o ónus está ela que se calhar foi provocadora, não é? E nunca está... Portanto, é interessante como a maneira como olhamos para o cuidado e podemos redefini-lo a partir da sua definição do dicionário, pode-nos ajudar também a chegar a políticas mais plurais e onde as pessoas que são vistas como o ónus das coisas passam a ser agentes ativos, tomados como eles são, não é? Mas tomados por quem pode decidir e fazer políticas como agentes ativos das mesmas. Não só receberem dinheiro, mas também moldarem próprias políticas. Eu acho que também estava a ouvir e estava a pensar que, pronto, também há essas polarizações todas, ou essas dicotomizações entre quem cuida ou quem tem este papel ativo de agência, de inventar, cuidar, não é? Em tempos de grande diversidade ou em tempos de grande incerteza, como o Covid foi um laboratório muito recente disso tudo. Quem é que vem e diz não é assim que seguimos, quem é que manda, não é? Então aqui, claro que há uma genderização tradicional do cuidado, não é? De quem é que cuida, mas também que havemos no Sistema Nacional de Saúde, não é? Sei lá, a maior parte dos profissionais de saúde são mulheres, portanto, vocês também podíamos falar aqui de quem é que está a cuidar, não é? Sim, Das por exemplo, pessoas. eu sou em tese assistente social, não, sou em tese, não sou na prática também a nível de currículo, não é? E eu era, sei lá, havia 5 homens na faculdade. Sim. Mas continua só para... Ou seja, e que de certa forma é uma reprodução, não é? Ou seja, é uma forma de ver quais são as profissões que as pessoas também seguem, que tem muito a ver com essa socialização genderizada, não é? Que faz com que talvez as mulheres reconheçam que é mais aí que pertencem. E também estava a pensar noutra questão que dizias, não é? Que são as mulheres que cuidam, que vão, o ano passado estava a ver o Índice de Igualdade de Género do Instituto Europeu de Igualdade de Género, da IGE, e que um dos indicadores que avaliam é o espaço, é o tempo livre, não é? Como é que se ocupa o tempo livre? E os homens têm mais tendência a usar o seu tempo livre para atividades culturais e as mulheres para atividades de cuidado, ou seja, participar em associações, voluntariados vários, etc. Ou seja, primeiro têm menos tempo de lazer e às vezes quando têm, mais depressa o dedicam novamente à esfera do cuidado, não é? Então, acho que fico contente, nós não falamos disto antes, não é? Mas que este caráter genderizado do cuidado fique afirmado, não é? Na nossa conversa. E depois acho que há outro nível de tensão, não é? Que está também claro naquilo que tu disseste, também no que eu disse antes, que é quem é que pertence ao cuidado, quem é que o define, quem é que o lidera, não é? E então nós aqui temos outra tensão, que é os movimentos mais de base, não é? As populações ou os grupos que estão em situação de maior opressão social ou que estão mais marginalizados e que têm, novamente, de ser ativos, não é? De certa forma, em criar as suas dinâmicas de cuidado comunitário, de resiliência. E depois temos o cuidado que vem de cima, não é? O cuidado, chamemos-lhe mais autoritário, estou a inventar, não sei se existe sequer o cuidado autoritário, mas pronto, vem sob a forma de financiamentos, não é? Até não é? Para mim e para ti, não é? Que trabalhamos na área comunitária, que muitas vezes, lá está, quem é que os define? Quem é que diz que aquilo é prioritário? Quem é que diz que são rastreios de HIV? Ou que é só aquela atividade? Ou aquele número? Ou seja, que domestica de alguma forma
dá recursos, mas em troca de uma intervenção que são eles que te impõem, não é? São estes indicadores que contam, desta forma, com estes recursos, com esta equipa. Não sei se é polémico ou não, mas pronto, à vontade. Que essa divisão que tu descreveste e que também já veio do nosso conceito de cuidar e que chegou agora a esse imaginário que apresentaste, como é que é organizado burocraticamente o cuidar, e que esta divisão de um nós e do eles não é de algum modo também a penetração dentro da área do cuidar, da linguagem neoliberal, etc. Isso porque há uma conversa muito de transparência à volta dessas práticas, transparência que vem desse discurso mais neoliberal, que é a questão, por exemplo, dos concursos, da meritocracia, etc. Mas é interessante como tu falaste, em pessoas como eu ou tu temos acesso, parte de uma codificação que torna inacessível a outros. E que não é uma codificação que seja especialmente, não é melhor que outra. É só uma forma de ver o mundo que é construída aí e que impossibilita as pessoas que nós estamos a falar, que vêm consideradas, isso também é discutível, que vêm de certa margem, como pessoas excludentes dessa codificação e, portanto, não conseguem estar lá para orientar, para planear, para deliberar e para terem em suas mãos essa capacidade de desenvolver esses projetos, não é? Portanto, eu acho interessante que essa divisão do nós e do eles e essa codificação toda que foi feita continua a pôr o cuidar da maneira que nós falamos no início, de forma enviesada, como nos é apresentada, que é uns mestres com diploma que sabem e que pensam o cuidado a partir do seu ponto de partida sobre os outros, e esses outros, que continuamos a enfocá-los como outros, e a construção da sociedade vai pô-los sempre como outros, porque, por exemplo, agora falando de 3 tópicos que são em comum entre nós e do debate que está a haver agora na sociedade. Por exemplo, se eu tenho uma habitação que não é acessível, as pessoas vão para a rua. Se as vão para a rua, vão morar em tendas, vão dar aquilo que se denomina como mau aspecto. Por exemplo, se associarmos isso à questão dos consumos, impôs também para o mesmo sítio da cidade, as pessoas estão sem abrigo, mais a dos consumos, não é? E assim sucessivamente, a migração, se obviamente o migrante vem para Portugal, não consegue legalizar-se, não consegue desenvencilhar-se de máfias, nem de esquemas de abuso laboral, vai ter trabalho precário, vai receber pouco, vai parar também, e depois acumulas essa externalidade no mesmo sítio da cidade e acusas as pessoas outra vez. E vai outra vez o ónus para elas, quando elas apenas estão a ser vítimas de um sistema que as exclui permanentemente, né? De vários layers. E por isso é curioso como, mesmo a nível da governação, deve-se mudar a maneira como está a ser feito isso, porque, repara, pois nós temos os concursos, também interessante, como com esta questão da transparência e meritocracia, para além do que eu disse, de haver um código de acesso que exclui um monte de gente, para os planear e fazer, também é interessante como nós pomos, em muitos casos, em concursos mais abrangentes, às vezes mais ao nível nacional ou municipal, e não tanto por serviço, que nós pomos várias vulnerabilidades em competição umas com as outras. Sabendo que são necessidades prementes que estão lá e que têm que ser sempre tratadas, não é? Mas, de repente, este projeto para imigrantes naquela zona da cidade foi aprovado, mas para aquela zona da cidade não foi. Do mesmo modo, este projeto para imigrantes foi aprovado, mas não foi aprovado este projeto sobre consumos na mesma zona para os mesmos imigrantes, não é? E, portanto, estamos sempre, no suposto da meritocracia, a pôr grupos uns contra os outros e excluir quando sabemos que este tipo de temas são transversais, interseccionais, não é? Muitas vezes, por exemplo, quando eu olho para a periferia da cidade de Lisboa, que é diferente do Porto, não é? Mas quando eu olho, sei que aquela mulher que tem o trabalho precário é a mesma que não tem documentos, é a mesma que sai às 6 e às 10, é a mesma que mora numa casa sobrelotada, é a mesma que por isso os miúdos estão o dia todo soltos e também não conseguem ter aproveitamento escolar. Portanto, há estas coisas todas que estão no mesmo lugar, na mesma pessoa, que são múltiplos desempowerments e que não dá para resolver só um, né? Tem que se resolver de tudo. Portanto, e a mesma coisa que nós falamos, né? Só um imigrante que está cá, que é posto numa deriva sem inspiração, expectativa, que também, por isso, entra em consumos, que também não consegue comprar casa, portanto, e está sem abrigo. Né? Temos várias vulnerabilidades que são simultâneas numa pessoa e continuamos aqui numa codificação excludente, a combater uns com os outros, sem pensar que isto é uma coisa, de facto, do território tem que ser olhado de forma múltipla. Não é? Agora, no fim de um projeto, com outras colegas, estávamos precisamente a discutir isso, não é? Ou seja, nós estávamos a discutir necessidades interseccionais de um determinado grupo social.
E percebemos, não é, que a própria intervenção comunitária está toda partida, não é? Entre a intervenção em saúde mental, a intervenção na área da saúde sexual, a intervenção na área das drogas, a intervenção na área da habitação, lá está, as geografias da cidade, etc. E depois, pessoas com necessidades que são muito complexas, que vêm de processos de vulnerabilização social. Eu aqui até gostava de dizer que eu digo vulnerabilização social porque as pessoas não são vulneráveis, as pessoas são expostas a processos de vulnerabilização, é bastante diferente. A ideia de vulnerabilidade é hiperproblemática porque centraliza na pessoa, é a pessoa que é vulnerável, não é? Então, de certa forma, pega no que tu dizias, não é? De responsabiliza. É a pessoa, sempre no... é culpa dela, não é? Então, volto a sublinhar, vulnerabilização social, não é? As pessoas são expostas a processos de vulnerabilização social, como tu disseste, vários, não é? Que as vão empurrando constantemente para situações de hiperprecariedade e hiperadversidade, não é? Que também o disseste, não é? Que passam para as gerações seguintes, que são geracionais, não é? E que são muito difíceis de quebrar. E esta questão que tu dizes é verdade, não? Ou seja, pegando também no tema dos financiamentos públicos, eu consigo aceder a financiamento público porque, pronto, não é? Nasci dentro de uma situação ou cresci dentro de um contexto de privilégio, não é? Pude estudar, falo bem, escrevo bem, domino os conceitos, sei como escrever candidaturas e pronto, e obviamente que isso exclui todas aquelas pessoas que não tiveram os recursos que eu tive, não é? Que não tiveram as oportunidades que eu tive para poder, não é? Ter a literacia que é necessária para lá chegar. E por isso eu acho que cuidado também ou seja, é um conceito que é hiperpolítico também, não é? É super político, apesar de ter estado enclausurado muito tempo nesta lógica do assistencialismo, não é? Do cuidado aos pobrezinhos, não é? Esta coisa super problemática, esta ideia assim muito desempoderante, não é? E de lá está a tratar sempre as outras pessoas como frágeis e vulneráveis e que tu vais ajudá-las, não é? É muito mais do que isso, não é? Tem a ver também com um certo nível de consciência social e de olhar às outras pessoas, não é? Os recursos que elas têm e como é que elas se movimentam nesses contextos. E depois a outra questão que dizias, que é como é que nós podemos garantir, ou esta ideia de como é que nós as trazemos para o palco, não é? Como é que nós as colocamos... Bom, é isso que eu ia perguntar também, como é que mudamos isso? Como é que mudamos isso? Porque eu... No outro dia, de anos, escrevi um bocado sobre isso, que era, imagina, às vezes olhar para o território é fixe, estás a ver? E a minha experiência no Porto também é um bocado disso. Sei lá, vou ali em Campanhã, vou ao Doar, falar com as pessoas mais velhas, perceber a história delas, como as coisas foram reproduzindo, não é? E o que é interessante, e porquê? Porque quando eu leio a estatística, estou a lembrar aqui está mais atual, mas em 2019 no OCDE dizia que em Portugal era preciso 5 gerações para sair da pobreza. Bem, é muito tempo. Estás a ver? E quando eu olho para o território, o que é interessante é ver isso fisicamente. Perceber aquelas pessoas que estão naquele sítio, com estas múltiplas vulnerabilidades, há 5 gerações, não é? Então eu começo a ver, sei lá, começo a falar com uma senhora que eu conheço, já tinha quase 90 anos, e começa-me a contar coisas da história, não é? Que eu conheço da história, mas estão corporizadas nela, que é coisas como, eu era presa, fui presa várias vezes na prisão das Mónicas. A prisão das Mónicas é uma prisão muito antiga no centro de Lisboa. Havia as Mónicas para as mulheres e o Limoeiro para os homens, ali na Graça. E eu ficar tipo, não é, quase incrédulo com o facto de eu conhecer alguém que esteve nas Mónicas, não é? E esteve nas Mónicas porquê? Tipo, por venda ambulante, não é? No tempo do fascismo. E depois eu salto de 4 gerações e chego àquela que eu conheço nesse território atualmente e todo o esquema da economia informal ainda é para onde o pessoal daquele bairro tem que ir. Nem estou a falar de cenas ilegais, informal, estás a ver? E, por outro lado, os netos, bisnetos dessa senhora continuam a ir presos. Quer dizer, ela era analfabeta e eles têm, tipo, no máximo, a geração de agora, 7º ano. Continua, tendo em conta que o ensino progrediu e agora obriga-nos a ter o 12º ano, não é? E, portanto, eu fico a pensar, todos os modelos que nós ensaiámos funcionaram mal, não é? Porque isto está-se a reproduzir, não está sequer ninguém está a cortar fora daquilo, não é? E, por isso... indo agora ao ponto final da tua intervenção, o que é que precisamos para mudar, não é? Ou seja, porque na verdade ao pensar aqui no cuidado, temos um bom diagnóstico, não é? Do que se passa. E agora como é que nós mudamos o conceito de cuidado na prática para ir até mais ao encontro da sua definição, que quase a esquecemos, que tem a ver com atenção, tem a ver com responsabilidade, não é? E isso pode-nos levar para o que é uma política pública responsável
que é que realmente muda, não é? E eu acho que, para mim, para além, obviamente, de todo o conceito económico onde nós estamos, que perturba imenso a vida das pessoas e a degrada bastante e as posiciona fora de um pensamento sobre a sociedade em geral e mais num nexo de culpa do indivíduo, deste, aquele que fez, a culpa é tua, eu vou votar assim porque tu, não sei o quê, não é? Muito esta lógica, acho que é muito, se calhar, olhar para essas pessoas todas como sujeitos ativos e olhar como sujeitos ativos não é só uma coisa que se escreve numa candidatura para ficar bem, é realmente mudar o esquema de recursos, o esquema de financiamento, para que essas pessoas estejam também no centro, não só elas, porque acho que tem que ser múltiplo, mas no centro das decisões e da deliberação sobre o seu destino. Nós próprios, né, somos pessoas profissionais que acabamos por estar também subalternas, né, de alguma forma, subalternas a alguém que decide o que é prioritário, subalternas à lógica de conseguir ter uma candidatura maior do que a outra organização que é incrível a trabalhar também, mas porque só uma pode ter, tipo, ou seja, estas lógicas todas que é quase a aplicação do que tu dizias, não é? O capitalismo aplicado à área social e à competição e pronto, às vezes também falo com outras colegas, às vezes tens de oferecer propostas megalómanas com vários indicadores para conseguir o financiamento e depois estás, pronto. Há essa parte, obviamente, que ela mesma deveria ser discutida e depois só te financiam 80%, que é outra parte, né? Acham sempre que tu ainda tens de ter tempo para arranjar dinheiro. Tem de ser sustentável a conversa. E para além, mas eu concordo com o que tu dizias, não é? Tipo, para muitas de nós que andamos por cá, não é? Nesta área, é muito mais, muitas vezes é muito mais do que um trabalho, é quase uma ideologia, uma forma de ver o mundo, não é?